então voltando aqui, ô Geise, conta um pouquinho da sua conversão da lacrate pra nerdola. Boa. Como que deu, onde deu esse start? Então, eu vim, né, eu sou aí desse sistema, década de 90 e tal, e eu sou moradora de periferia até hoje. E eu sempre estudei em escola pública, mas eu não sei se é porque, eu na verdade sei, acho que é por isso também, a agenda avançou muito, e, enfim, eles avançaram, a internet deu muito poder para a esquerda, assim, em termos de avanço, né? E, embora eles não saibam usar a ferramenta, eles conseguiram avançar em muita coisa. E aí o grande ponto é, eu vim de uma escola que estava o tempo todo focada em nos fazer passar no Enem. Porque como a gente era uma escola de um bairro periférico, era muito, muito, muito importante ter uma faculdade. Muito importante, assim, ter um diploma. Era uma coisa que te dava, dentro do bairro, um status a mais. Mas entendeu? isso aí é bem anos 90, né? A gente é desse Assim, período. Você tem que ter um diploma. Você tem que ter um diploma pra guardar, pra colocar na parede, porque aí você vai ser alguém. Você tem que ter uma faculdade, era isso, né? Era exatamente isso. Negócio dos anos 80, dos anos 90. Então a gente veio dessa levada, né? Eu saí eu saí do ensino médio em 2010. Então, assim, eu peguei isso ali e tal. E aí era isso, assim. Então, o nosso ensino inteiro era muito focado em ter uma boa nota para conseguir entrar em alguma faculdade. Você precisa entrar em uma faculdade pública, privada, não interessa, você precisa entrar. E aí eu tive sorte, porque eu, de fato, tinha aula de alguma coisa. Então, assim, eu me lembro de aula de português, eu tinha aula de literatura boa. Então, assim, quando as pessoas, por exemplo, falam pra mim daquele bem famoso, A Revolução dos Bichos, eu acho muito engraçado. Isso, eu acho muito engraçado, porque eu li aquilo na adolescência. Então, Os Miseráveis, Machado de Assis, tudo isso eu li na adolescência. Então, assim, por incrível que pareça, em comparação com o que a gente vê hoje, eu tive uma educação, assim, até que ok. Eu tava estudando português, matemática, literatura, então eu tava nessa. Filosofia e tal. E aí eu me lembro, você falou filosofia, e eu me lembro que, eu lembro assim, de uma aula específica de sociologia. Eu era de uma escola do Estado, eu não sei, sinceramente não sei como funciona hoje, mas na minha época, o Estado mandava um caderninho, não chegava a ser um livro mesmo, era tipo uma caderneta, um negocinho, com cada matéria. E aí tinha um de sociologia, rapaz, endossando marxismo. Eita! E aí eu nunca vou esquecer, eu não lembro o nome dela, mas eu nunca vou esquecer do rosto daquela professora, porque ela começou a dar a aula e a mencionar Racionais MC. E aí eu falei assim, cara, eu acho que a gente poderia citar uma coisa um pouco mais complexa, uma letra um pouco melhor para exemplificar esse tipo de coisa. E aí eu comecei a ter um embate na aula, porque ela queria defender uma narrativa de vítima da sociedade e tal, e não sei o quê. Só que eu não tive essa criação dentro de casa. A gente sempre morou ali, mas nunca teve esse tipo de criação. E dentro da minha casa, em termos de gosto musical, então a gente tava ouvindo outra coisa, entendeu? Então, assim, tava ouvindo música de fora. Meu pai ama Beatles, então a gente tava ouvindo Beatles, a gente tava ouvindo outra coisa, não tava nessa vibe. Então, ali foi o primeiro choque que eu tive com, opa, peraí, tem alguma coisa estranha. Mas ainda assim, era muito sutil. E aí eu lembro que a gente teve um embate e tal, e depois ela não gostava muito de mim, porque eu tive um embate ali com ela na sala de aula. Porque eles não gostam, né? Eles não gostam. Não gostam do debate, e assim, eu não fiz nada demais, porque eu não tinha noção política de nada. Foi muito intuitivo, sabe? Eu tive uma criação e naquele momento tudo aquilo chocou com a minha criação. Eu falei, opa, peraí, mas não é bem assim. Não foi isso que me, sabe? Não foi isso que me ensinaram, não são esses valores que passaram pra mim. Foi só isso, não foi nenhuma defesa política de nada, porque eu não tinha formação o suficiente, eu não tinha noção das coisas pra ter ali algum debate um pouco mais político. Bom, passamos esse momento. E aí, me formei e tal. E aí, vocês lembram da Uniban? Tinha Uniban aqui em São Paulo? Sim. Então, eu estudava na Uniban 1 ano depois da Geise Arruda. A grande Geise Arruda. A mulher do vestido vermelho. Rosa. Rosa. Era um vestido rosa. Cara, o que me chamaram de Geise Arruda na Uniban não tá no gibi. Nome. E aí, na época, eu entrei na Uniban porque eu queria fazer jornalismo, mas era a primeira turma, não abriu e tal. Enfim, deu um problema qualquer lá. E aí, fui fazer publicidade e propaganda. Aí, eu fiz 6 meses de publicidade e propaganda. E aí, eu consegui uma bolsa, por conta de Enem e tal, consegui uma bolsa de 100% na FEI, lá em São Bernardo do Campo, que é onde eu moro. Consegui uma bolsa na FEI para fazer ciência da computação. Evidentemente, eu não fiquei nem 6 meses, porque eu sou uma anta.
tenho a menor condição de fazer aquilo dali. Então, assim, eu não consegui. Gente, sério, eu não conseguia de tão burra que eu sou pra aquilo dali, assim, não ia. E aí eu chegava em casa chorando, desesperada, porque eu era muito ruim. Mas tinha uma pressão, porque a FEI é uma grande faculdade na área e tal, não sei o quê. Então tinha uma pressão assim, meus pais queriam que eu ficasse ali. Mas não rolou, não deu. E aí, a minha família é de Recife, a minha mãe é de Recife, isso é mais ou menos 2012. E aí, eu vou e me mudo para Recife. Eu sou daqui, eu sou de Santo André, inclusive, eu sou daqui e tal. E aí, quando eu tinha 19 anos, mais ou menos, nós fomos para Recife. Quando eu cheguei em Recife, eu consegui uma vaga na UFRPE, que é a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, foi aí que começou, antes de falar da conversão, foi aí que começou a contaminação das células da esquerda. Porque eu entrei no curso de Ciências Sociais, eu olhei a grade e falei, isso aqui eu consigo dar conta, eu consigo fazer isso daqui, então vou entrar nesse, porque isso aqui eu acompanho, sou burra pra isso aqui eu consigo entender. Mas, Gisele, nesse momento, você, assim, você fazendo a sua avaliação hoje, você tinha a mentalidade marxista natural, Gramsci, sem saber de nada, você foi conduzida. Não, ou você realmente... Não, eu realmente tinha aptidão para aquilo. Sim. Eu olhei para aquilo dali. Porque assim, eu tinha feito publicidade e propaganda, eu conseguia levar. Era uma coisa assim que eu tinha aptidão. O que eu não tinha na publicidade e propaganda era venda. Eu não tava a fim de vender nada. Como que eu vou fazer publicidade e propaganda se eu não quero vender? Então assim, o meu ponto com a publicidade e propaganda era esse. Eu conseguia assistir, aquilo era interessante para mim. Mas tá, e aí? Como é que eu vou vender se eu não quero? Sabe? Não conseguia fazer aquilo, não tem essa aptidão. Sei lá, não tava afim, não tava no clima. E hoje eu vejo, assim, porque eu acredito em Deus, então é porque Deus quis mesmo, assim, o meu caminho não era aquele. Perfeito. Não, mas o que eu quis dizer é a tua mentalidade ideológica, tipo, eu nesse momento, nenhuma. zero. Eu era completamente analfabeta. Eu não sabia o que era um movimento social direito, de tão analfabeta que eu era, assim, nessas coisas, assim. Porque era isso, assim, eu tava muito na lógica de que eu preciso me formar pra conseguir um emprego e fazer o meu. Não tava pensando em outras questões. Então, quando eu entrei na Rural, eu entrei, assim, crua de tudo, eu não sabia absolutamente nada. E aí, quando você entra naquilo, é muito engraçado. Eu consigo lembrar, assim, da sensação de como eu achava tudo aquilo muito incrível, no sentido de admiração, e de como eu achava aquelas pessoas muito intelectuais. Eu achava que aquilo daria o creme de la creme. Hoje em dia eu olho e falo, puta, tem um monte de professor muito ruim, que eu dou um banho nesse cara. Mas naquele momento, como eu era completamente crua de tudo, nossa, eu achava eles uma nata da intelectualidade. E eles se vendem assim, Thomas Sowell fala isso nos Ungidos, né? Eles se vendem realmente como ungidos, como muito maravilhosos, muito incríveis, muito intelectuais. E todo mundo que está fora disso... Seres superiores. Isso, todo mundo que está fora disso é demônio e tem que ser extirpado da face da terra. Eles se vendem dessa forma. Ah, mas essa frase é clássica, hein? Sim. Extirpado da face da terra. Tem uma galerinha que fala isso da gente. Tem uma turma da cultura pop que fala que eu e o Gabriel, a nossa turma, a gente tem que desaparecer da face da terra. Bem amoroso, né?